Muitos homens, depois dos 60, tomam o café da manhã acreditando que esse pequeno ritual já basta para começar o dia com energia. A mente desperta, o raciocínio acelera, mas o corpo permanece em modo lento. É como caminhar por uma cidade ainda apagada, onde apenas alguns postes acendem, enquanto outros insistem em permanecer escuros. Esse contraste silencioso se torna cada vez mais evidente com a idade, especialmente na vitalidade íntima, que passa a depender de mecanismos internos que já não funcionam com a mesma precisão. A verdade é que o corpo não reage mais apenas à cafeína. Ele precisa de um estímulo certo, enviado na hora certa, para que os sistemas mais sensíveis finalmente acordem. É nesse ponto que um ingrediente comum, presente em cozinhas do mundo todo, entra em cena com um papel surpreendente. O gengibre parece tão simples que muita gente subestima sua capacidade de influenciar profundamente a circulação, o ritmo metabólico e a prontidão vascular. Quando ele entra no café, algo interessante acontece. É como acionar um interruptor escondido, capaz de restaurar movimentos internos que ficaram adormecidos por anos. A combinação cria um impacto inicial que desperta o corpo de dentro para fora, iniciando um processo gradual que favorece não apenas energia, mas também resposta e disposição ao longo do dia. Essa descoberta não nasceu do acaso, mas da observação clínica e da compreensão de como o organismo masculino amadurece. A partir dos 60, a forma como você inicia sua manhã influencia hormonais, sistemas de defesa, fluxo sanguíneo e até a maneira como os vasos reagem nas horas seguintes. É por isso que pequenos ajustes na primeira xícara do dia podem gerar efeitos perceptíveis, sem esforço, sem exageros e sem depender de soluções artificiais. A partir daqui, o vídeo mergulha em um fator pouco discutido, mas essencial para a potência e para o desempenho masculino maduro. O verdadeiro bloqueio não está no desejo, nem apenas nos níveis hormonais. Ele começa muito antes, em um ponto microscópico que poucos percebem, mas que controla a engrenagem inteira do corpo. A maior parte dos homens acredita que a queda de potência depois dos 60 começa quando a testosterona diminui. Só que o corpo conta outra história. O primeiro ponto de falha não está nos hormônios, mas nas mitocôndrias que vivem dentro das células dos vasos sanguíneos. Essas pequenas estruturas funcionam como centrais de energia responsáveis por manter a pressão certa, a abertura dos vasos e o fluxo que alimenta todos os tecidos. Com o tempo, elas se desgastam, perdem força, ficam lentas, e quando isso acontece, a capacidade de resposta diminui mesmo que o desejo ainda esteja lá. Esse desgaste silencioso é traiçoeiro. Ele não dói, não avisa, não aparece em exames básicos, simplesmente enfraquece a força interna que impulsiona a circulação. É como se o corpo ainda tivesse a vontade, mas não tivesse mais o motor para entregar. E essa perda de eficiência não precisa ser intensa para provocar impacto. Bastam pequenas falhas na produção de energia para que o fluxo sanguíneo perca velocidade, dificultando o desempenho e reduzindo a firmeza que antes parecia natural. Entender isso muda tudo, porque mostra que a verdadeira chave para recuperar a vitalidade não está em tentar forçar o corpo com estímulos externos, mas em ativar, novamente, essas usinas internas. Quando você fortalece as mitocôndrias dos vasos, o corpo volta a responder de forma mais rápida e previsível. É exatamente aqui que o café da manhã, combinado a certos ingredientes, ganha um papel estratégico. A primeira hora do dia é o momento em que essas células mais precisam de ativação. Agora que você entende o primeiro bloqueio, fica mais claro por que a primeira xícara de café funciona como um ponto de virada. Ela pode ser um simples hábito automático ou pode se transformar em um impulso fisiológico poderoso, quando usada da maneira certa. O café sempre foi visto como um estimulante mental, mas quase ninguém presta atenção ao que ele faz no resto do corpo logo após o primeiro gole. A combinação de temperatura quente, cafeína
e timing cria um tipo de choque positivo, que liga circuitos metabólicos específicos. Esses circuitos controlam desde a liberação de energia até o tônus dos vasos sanguíneos, que determinam o quão bem o fluxo circula nos minutos seguintes. Quando o café chega ao organismo na primeira hora da manhã, ele atua como um interruptor que desperta sistemas internos que ficaram lentos durante a noite. Esse interruptor não influencia apenas a mente. Ele ajusta pequenas rotas químicas que regulam a contração e o relaxamento dos vasos. É nesse ponto que muitos homens 60 mais começam a perceber a diferença entre acordar a cabeça e acordar o corpo. O café, sozinho, aciona parte desse processo, mas não consegue estimular totalmente os mecanismos que exigem uma resposta mais fina, especialmente aqueles ligados à vitalidade íntima. É como acender a luz principal de uma sala, mas deixar os cantos ainda na penumbra. A ciência já mostra que a primeira hora do dia funciona como uma janela biológica privilegiada. Nesse período, o corpo é mais receptivo a estímulos que modulam circulação, metabolismo e resposta vascular. Quando o café entra nesse ritmo interno, ele cria uma ativação inicial que pode ser ampliada ou desperdiçada, dependendo do que você adiciona ou não à bebida. É nesse ponto que ingredientes específicos conseguem atuar como complemento inteligente, potencializando aquilo que o café já começou. Essa compreensão abre espaço para uma mudança importante. A pergunta deixa de ser se você bebe café e passa a ser como você. Use esse momento para influenciar positivamente a forma como seu corpo vai se comportar nas próximas horas. O gengibre costuma ser lembrado apenas como um tempero forte, mas dentro dele existe algo muito mais interessante para o corpo masculino maduro. Seus compostos ativos, como o gingerol, funcionam como moduladores de sinalização celular. Em vez de agir de forma agressiva, o gengibre envia pequenas mensagens químicas que ajustam a sensibilidade dos vasos sanguíneos. Esses sinais ajudam os vasos a relaxar no momento certo, melhorando a fluidez do fluxo sem forçar o organismo. É uma intervenção sutil, mas extremamente estratégica, porque conversa diretamente com os mecanismos que começam a falhar depois dos 60. Quando esses compostos chegam ao organismo logo pela manhã, a resposta é ainda mais eficiente. O corpo, recém-desperto, está pronto para captar estímulos que definem o ritmo do dia. O gengibre age como um afinador interno, regulando a capacidade dos vasos de expandirem quando necessário. Isso impacta diretamente o humor, a disposição, a vitalidade física e a resposta íntima, que depende essencialmente de um fluxo sanguíneo saudável. A grande sacada é que o gengibre não força nada. Ele facilita processos que já existem, mas que estavam funcionando com atraso. Outro ponto, pouco explicado ao público, é que o gengibre reduz a rigidez dos vasos, um fator comum no envelhecimento vascular masculino. Quanto mais rígidos os vasos, pior a resposta. Quanto mais maleáveis, melhor o desempenho em todos os sentidos. A ação moduladora do gengibre traz de volta parte dessa flexibilidade perdida, criando um cenário muito mais favorável para o resto do dia. Quando o corpo começa a responder melhor a esses sinais, o próximo passo é entender por que Combina Low ao café potencializa ainda mais esse efeito. A partir do momento em que os estímulos térmicos e bioquímicos se encontram, nasce algo ainda mais poderoso. Quando café e gengibre entram juntos no organismo, logo pela manhã, algo diferente acontece. O corpo recebe dois tipos de estímulos ao mesmo tempo. O primeiro é térmico, vindo do calor da bebida, que acelera a circulação inicial, dilata levemente os vasos e prepara o sistema cardiovascular para o dia. O segundo é bioquímico, trazido pelos compostos do gengibre, que modulam a sensibilidade dos mesmos vasos e ajustam a forma como eles respondem aos sinais de relaxamento e expansão. Essa dupla cria um pulso coordenado, que dificilmente aparece quando cada elemento é consumido isoladamente. Essa sincronização é poderosa, porque o corpo humano não reage apenas à substância,
mas também ao contexto em que ela é ingerida. Quando os estímulos chegam juntos, o organismo interpreta aquilo como um comando claro de ativação. É como se um mesmo botão fosse pressionado 2 vezes seguidas por sistemas diferentes, produzindo um alinhamento fisiológico que melhora o humor, a clareza mental, a disposição física e, principalmente, a qualidade do fluxo sanguíneo durante as horas seguintes. Essa melhora pode parecer discreta no início, mas ela se acumula conforme o corpo aprende a reagir melhor. Outro detalhe importante é que a combinação na primeira hora do dia estabiliza pequenas oscilações internas que costumam atrapalhar homens acima dos 60. Os vasos respondem de maneira mais previsível, o metabolismo fica menos lento e a sensação geral de vitalidade se torna mais constante. Essa previsibilidade é essencial para a resposta íntima, porque o desempenho depende justamente dessa harmonia entre sistema nervoso, vasos sanguíneos e ritmo metabólico. Quando café e gengibre trabalham juntos logo cedo, o corpo recebe um tipo de sincronia que ele já não produz com tanta naturalidade depois dos 60. E esse é o ponto que transforma um hábito simples em um aliado real para o resto do dia. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Você disse, o impacto do gengibre no corpo masculino não depende apenas de consumi-lo, mas da forma como ele é preparado. A maioria das pessoas corta um pedaço e joga no café, acreditando que isso já é suficiente. Só que os compostos mais potentes do gengibre, como o gingerol e o shogaol, só são realmente liberados quando a raiz é manipulada de um jeito específico. Esse processo leva menos de 20 segundos, mas altera profundamente o que o organismo é capaz de absorver logo pela manhã. Quando você rala o gengibre bem fino, aumenta drasticamente a superfície de contato da raiz com o calor do café. Isso provoca uma reação que libera mais compostos ativos em menos tempo, criando uma bebida muito mais funcional, sem alterar o sabor de forma extrema. Já quando o gengibre é apenas cortado, boa parte de seus benefícios fica presa dentro das fibras, passando quase intacta pelo organismo. São detalhes simples, mas que fazem diferença real no que o corpo recebe. Outro ponto fundamental é o tempo de infusão. Deixar o gengibre ralado em contato com o café quente por alguns segundos permite que a bebida extraia os compostos de forma mais eficiente. Não é preciso ferver. Não é preciso exagerar, não é preciso transformar o café em uma poção estranha. Bastam poucos movimentos rápidos para ativar algo que, no restante do dia, ajudará seu corpo a manter um fluxo sanguíneo mais adequado e uma sensação de vitalidade mais estável. Quando esse ritual se torna parte da rotina, a resposta interna começa a se ajustar. O corpo reconhece aquele padrão matinal, aprende a reagir melhor e transforma um gesto simples em um reforço diário para a circulação, disposição e desempenho. O mais interessante é que tudo isso acontece sem esforço, sem mudança radical e sem depender de força de vontade. O que realmente transforma o corpo masculino, depois dos 60, não são grandes revoluções, mas pequenos ajustes consistentes. O café com gengibre funciona porque atua na repetição, não na intensidade. Quando o organismo recebe diariamente esse pulso de ativação logo cedo, as mitocôndrias começam a trabalhar de forma mais eficiente, os vasos respondem com maior flexibilidade e o metabolismo deixa de oscilar tanto ao longo do dia. Nada disso acontece de maneira explosiva. É silencioso, gradual e cumulativo, exatamente como o corpo maduro precisa. A maioria dos homens acredita que mudanças reais exigem disciplina rígida, dietas drásticas ou exercícios pesados. Só que o organismo masculino, nessa fase da vida, responde muito melhor a estímulos constantes e moderados. O café com gengibre encaixa perfeitamente nesse conceito. Ele não depende de força de vontade, não exige sofrimento e não altera a rotina de forma radical. Ele apenas se soma ao que você já faz, ativando mecanismos que estavam subutilizados há anos.
Com o passar dos dias, o corpo começa a demonstrar sinais claros de que algo mudou. A energia fica menos instável, o humor melhora. O fluxo sanguíneo responde com mais facilidade e a vitalidade íntima deixa de oscilar tanto. Essa estabilidade é um dos maiores ganhos que um homem de 60 a mais pode ter, porque é ela que determina se o corpo vai funcionar bem no momento em que se precisa. Nada de picos artificiais, nada de quedas bruscas, apenas um funcionamento mais previsível, que devolve confiança e controle. Esse tipo de evolução natural é exatamente o que torna essa estratégia poderosa. Não depende de milagres, mas de coerência. E é essa coerência que abre caminho para a última e mais importante parte deste vídeo. Quando você observa o próprio corpo como uma cidade, tudo começa a fazer sentido. Ao longo dos anos, algumas luzes se apagam, outras passam a piscar, e certas regiões deixam de receber o fluxo que um dia foi natural. O café desperta a mente, mas não reacende todas essas áreas sozinho. Já o gengibre, pequeno e subestimado, funciona como um técnico silencioso que percorre essas ruas internas, testando circuitos, liberando respostas e devolvendo sensibilidade aos sistemas que o tempo deixou mais lentos. Quando os dois se encontram na primeira hora do dia, nasce um tipo de ativação que o corpo de 60 mais ainda reconhece, mas já não tinha força para produzir sem ajuda. A partir desse ponto, algo maior acontece. O organismo volta a reagir a estímulos simples. O fluxo sanguíneo deixa de ser preguiçoso, a vitalidade íntima se torna mais estável e o humor matinal ganha aquela clareza que parecia perdida. Não é transformação milagrosa, mas reacendimento gradual de áreas que estavam sendo ignoradas. Cada manhã se torna uma oportunidade de reconstrução. Uma cidade desperta aos poucos, poste por poste, rua por rua, até que o conjunto volta a funcionar como deveria. Esse primeiro passo não resolve tudo, mas cria a base para avanços ainda maiores. Quando o sistema vascular responde bem, melhora o sono, diminui a tensão interna, a próstata funciona com mais conforto e o risco cardíaco fica mais equilibrado. O corpo inteiro se reorganiza. E essa reorganização desperta algo que nenhum suplemento isolado, nenhuma promessa rápida e nenhuma solução imediata consegue entregar. Consistência fisiológica. Esse café com gengibre não é apenas uma bebida, é um convite diário para o corpo voltar a responder de forma mais clara, mais forte e mais confiável. A cidade interna reacende e, com ela, a sensação de estar vivo com plenitude, não apenas passando pelos dias, mas realmente habitando cada um deles com energia, presença e autonomia.